Em mais um vídeo sobre pesquisas no Logos, hoje nós vamos explorar mais alguns operadores. Nós vimos alguns em vídeos anteriores e nós vamos ver outros operadores. O que eu quero dizer com operadores? É o fato de você buscar mais de uma palavra e você poder colocar a relação entre elas com um comando, um operador. Eu vou usar as palavras aqui, graça e também a palavra verdade. Nós já vimos em vídeos anteriores que aqui você pode só dar graça espaço verdade e dar enter, e ele vai buscar por textos que têm essas duas palavras. Veja o que está ocorrendo aqui. Eu estou na pesquisa básico, pesquisando em todos os meus recursos. Se eu estiver aqui no modo Bíblia e fizer a mesma pesquisa, veja que eu vou ter um número limitado de textos, são apenas textos bíblicos, e qual é o raciocínio aqui? Ele está mostrando todos os versículos em que dentro desse versículo essas duas palavras ocorrem. Ok, só que eu poderia também colocar o operador e. Esse é um operador, graça e verdade. Na verdade, ele vai dar exatamente o mesmo resultado, porque o espaço ele é o operador de full, ele fica de full para a gente, né? E ele substitui o e. Mas veja só, se no lugar do e eu colocar uma vírgula e espaço, você vai ver que o resultado é muito maior, porque como eu já expliquei anteriormente, você está buscando pela palavra graça e pela palavra verdade. Então ele também funciona, né, como se fosse o operador ou. Ele vai dar o mesmo resultado que o operador ou, as vírgulas, correto? Mas entenda o seguinte, apesar disso, você não precisa descartar a opção E, porque em alguns casos ele vai ser necessário, e eu vou mostrar mais adiante nesse vídeo como ele é necessário para algumas operações mais avançadas. Mas vamos olhar então agora outros operadores, tá? Então nós vimos esses já em vídeos anteriores, mas olha só, um operador que nós temos é o operador perto. Graça, perto, verdade. E sempre lembrando, o operador tem que estar totalmente em maiúscula. Eu vou fazer essa busca, você vê que deu um resultado muito menor, e na verdade acabou dando um resultado praticamente o mesmo do que tinha sido graça, espaço, verdade, mas vai ficar muito melhor o exemplo aqui no básico, tá? Eu vou fazer essa busca, ou seja, buscar em toda a minha biblioteca, e veja só aqui, eu vou buscar esse graça, espaço, verdade, ele vai buscar. E também lembrando uma outra coisa, quando nós estamos lá na Bíblia, ele está buscando pelos resultados dentro de um versículo. Aqui, como nós estamos procurando em todos os nossos recursos, não só em Bíblia, o que ele faz? Ele está procurando nos livros, né, onde não é Bíblia, ele está procurando dentro de um bloco de texto que é um artigo. Então, o que estiver dentro de um artigo, ou seja, dentro de uma subseção ou de uma seção de um livro, ele vai dar esse resultado para mim. Só que veja só, é aqui que fica interessante esse operador perto. Por quê? Porque eu posso ter esse resultado, e ter um monte de resultado, mas pode ser, como eu tenho às vezes, deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo pra gente, né? Eu peguei aqui, ó, esse subtítulo aqui, a verdade, né? Ele colocou uma série de vezes e tudo bem, apareceu aqui a palavra graça. Mas você imagina que você tem um artigo grande ou um texto bem maior e às vezes a palavra graça está lá embaixo se referindo a uma outra coisa, não diretamente a esse assunto. Então, quando você quer buscar essas duas palavras quando elas estejam somente próximas uma da outra, você coloca o operador perto e você vai ver a diferença. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir um outro painel de pesquisa e vou fazer essa pesquisa aqui, tá? Eu vou colocar, aqui você viu que o meu resultado era sem o perto, correto? E esse daqui eu vou fazer com o perto. Então você vê até aqui, ó, ele está dando resultado 1 de 100 porque ele não deu o total ainda, eles têm mais de 1000 resultados, ele ainda está jogando aqui, ele vai ter uma série de páginas, de paginações disso. Aqui ele já está mostrando que são 974 resultados, tá? Em 367 artigos. Muito bem, e você vê aqui que essas palavras estão próximas. Ele está achando aqui primeiro textos bíblicos, tá?
está achando nos textos bíblicos, depois eu tenho aqui. Aí sim, por exemplo, se eu estou num comentário, num texto, né, deixa eu clicar aqui, por exemplo, ele está mostrando que essas duas palavras estão próximas. Eu quero até já aproveitar esse exemplo que eu abri aqui e dar mais uma dica que eu já tinha falado outras vezes, né? Quando você tem um resultado, por exemplo, como esse daqui, se você clica aqui nessa parte, eu vou clicar nele, você vem para o começo do artigo, mas você não sabe em que parte do artigo estão as palavras que você está procurando, tá? Então você pode não saber onde elas estão. Então o que você faz? Você clica em uma das palavras, tá? Eu vou clicar aqui, graça, e aí ele vai diretamente para as palavras que eu estava procurando, o ponto onde elas ocorrem, e você vê que você vai ter, com o perto, você vai ter os resultados apenas quando essas duas palavras ocorrem realmente próximas uma da outra. Pelo que eu sei, o raciocínio é que essas palavras não podem estar mais do que 48 caracteres longe uma da outra. Esse é o critério que tem default no Logos. Agora, continuando os nossos exemplos, além do near, do perto, eu falei near porque o básico em inglês é near, né? Mas nós já temos ele traduzido em português. Nós vamos ver outros operadores. Nós temos quando as palavras estão com uma certa distância uma da outra. Você pode até especificar nesse sentido. Por exemplo, de novo, graça e verdade, tudo bem. Eu vou colocar aqui, ó, em duas palavras, espaço. Olha só o que eu estou falando com esse operador. Eu quero a palavra graça desde que ela esteja no máximo duas palavras distante de verdade. Na verdade, a palavra verdade vai ter que ser a segunda palavra na distância. Olha como você vai ver isso. Olha só, como são duas palavras, tem a palavra e entre elas e a segunda palavra é a que você está procurando. Veja que vai estar sempre perto. Eu posso colocar aqui, ó, 5 palavras, tá? Aí eu vou ter mais resultados, tá vendo? Graça e a tua verdade, graça e a tua verdade. Então eu tenho resultados maiores do que se fosse 2. Veja só, se você quiser colocar apenas uma palavra, ele vai ocorrer, mas você não pode corrigir isso, colocar palavra, porque o operador é com o S no plural e mesmo que seja um. O que ele vai fazer? Ele vai dar esse resultado onde as duas palavras ocorrem, não tem nenhuma palavra no meio, só tem sinal no meio, por isso ele achou esses dois resultados. Então você também tem esse operador, né, em 3 palavras. E você pode acrescentar isso ainda pelos outros operadores. Olha só, eu tenho o operador antes, e o que eu estou dizendo? Eu quero um artigo, um texto em que tenha a palavra graça e verdade, mas que a palavra graça ocorra antes da palavra verdade. Então o que acontece? A palavra graça está ocorrendo antes da palavra verdade em todos esses resultados. Eu vou inverter para ficar claro aqui para você. Verdade, graça. Pronto, agora eu estou nos textos em que a palavra verdade ocorre antes da palavra graça. Deixa eu abrir um texto aqui, ó, Salmo 86. Deixa eu ir direto na palavra aqui, né? Então você está vendo que a palavra verdade está ocorrendo antes da palavra graça. Veja só, você está falando, puxa, mas eles não estão no mesmo versículo. Eles não estão no mesmo versículo porque eu estou na busca básico, tá? Então ele está buscando dentro do artigo que é o Salmo todo. Se eu fizesse essa busca aqui na Bíblia, olha só, ele não dá resultado nenhum, porque não há nenhum versículo na Bíblia que tenha a palavra verdade ocorrendo e depois dela a palavra graça. Ok? Vou voltar aqui para o meu resultado. E eu também tenho a palavra depois, tá? O operador depois. Então, também, né? Então eu quero a palavra verdade, mas desde que ela ocorra depois da palavra graça. E agora eu vou juntar com o operador anterior. O que eu vou fazer? Eu quero a palavra verdade, desde que ela esteja depois, no máximo 6 palavras
da palavra graça. Correto? Então eu juntei os dois operadores. Eu quero a palavra verdade, mas desde que ela esteja depois da palavra graça, mas elas estejam no máximo 6 palavras de distância, né? Olha aqui como você vai acrescentando aí as possibilidades. Vamos adiante. Você tem um outro operador, aqui esse vai ficar bom de nós vermos aqui na busca Bíblia, que é o e não. O que eu estou buscando aqui? Eu quero todos os versículos que tenham a palavra verdade, mas que no mesmo versículo não haja a palavra graça. Eu não quero que essa palavra graça esteja ocorrendo no mesmo versículo. Então ele vai eliminar os versículos que têm a palavra graça, né? Deixa eu inverter aqui. Graça e não. Muito bem, 181 resultados. Então nenhum desses versículos tem a palavra verdade dentro dele, né? Mas veja que eu posso fazer umas buscas mais interessantes com esse operador com as línguas originais. Nós aprendemos em vídeos anteriores como transliterar as palavras gregas, hebraicas, aramaicas. Então, vamos supor que eu esteja aqui na minha busca Bíblia e eu estou pesquisando, então na minha Almeida, que é uma Bíblia interlinear, eu quero achar uma palavra grega. Eu digito G dois pontos e vou transliterar. Eu quero achar a palavra eirene. Ok, eu quero a palavra eirene, paz. Muito bem, eu achei então esse lema, eu pesquiso por ele. Eu tenho todas as ocorrências da palavra paz, no caso da palavra eirene em grego. E veja só, agora eu quero achar todas as ocorrências na Almeida em que essa palavra eirene não é traduzida por paz. Olha o que eu vou fazer. E não, espaço, paz. Dou Enter. Olha o que ele fez para mim. Deixa eu colocar aqui em modo verso para você ver o outro versículo. Esses aqui são os dois versículos em que a Almeida Revista Atualizada pega o lema eirene e não traduz pela palavra portuguesa paz. É essa busca que eu fiz. Eu posso fazer essa operação também, ao invés de escrever e não, eu colocar um sinal de menos aqui na palavra paz. E eu também tenho o mesmo resultado. Então o e não e o sinal de menos logo antes, sem espaço na palavra, também vai dar o mesmo resultado, correto? Então veja, mais um operador interessante que nós temos aqui, né, para nós trabalharmos. Um último operador que eu quero mostrar para vocês, na verdade não é um operador, mas sim uma combinação de buscas, né? Veja só, eu posso buscar pela palavra graça, vírgula, verdade, só que eu vou colocar eles entre parênteses, ok? E vou colocar aqui, ó, e paz. Olha só, eu vou fazer essa busca aqui, e o que eu pedi aqui, o que significa essa busca? Eu quero a palavra graça e a palavra paz. Eu quero versículos que tenham a palavra graça e a palavra paz. E também quero versículos que tenham a palavra verdade e a palavra paz. E também versículos que tenham as 3 palavras. Então você vê que a vírgula aqui funciona de uma outra maneira. Veja só, se eu trocar a vírgula por e, eu tenho muito menos resultado e, na verdade, eu estou fazendo a busca como se eu estivesse só com os espaços falando, porque eu quero um versículo que tenha a palavra graça e a palavra verdade e a palavra paz, né? Veja que eu vou ter o mesmo resultado fazendo isso daqui, ó. Correto? Mas quando eu coloquei entre parênteses a graça e verdade, coloquei vírgula, eu estou dizendo eu quero que trate cada uma de uma forma, só que em relação com uma outra palavra. Vou colocar de volta aqui a busca para você ver. Então está aí. Então eu vou achar todos os versículos que tenha graça e paz, versículos que tenha verdade e paz e versículos que tenham essas 3 palavras juntas. E você pode fazer várias junções, você pode colocar entre parênteses aí
lemas e você pode fazer várias outras buscas. Então, já deu para você perceber outros operadores, aquilo que você pode fazer com eles. Espero que tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.